Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou a Nath e nesse canal a gente fala sobre organização financeira, planejamento, minimalismo, dívidas e muito mais. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi com a organização financeira. Antes da gente começar o vídeo, eu quero reforçar que eu não sou nenhuma consultora financeira, eu não tenho formação na área, mas eu sou uma pessoa comum que através da organização financeira está tentando e conseguindo, como diz a minha amiga Fran do canal Show Dívidas, sair das dívidas, conseguindo se organizar e conseguindo realizar sonhos. Então eu queria compartilhar com vocês algumas dessas lições. A primeira coisa que sempre me vem à mente quando eu me lembro da Nath de antigamente e da Nath de agora, é que nem tudo que eu quero eu preciso. A gente tem essa mania de confundir, falo por mim pelo menos, de confundir o que a gente quer com o que a gente precisa. Tá tudo bem a gente só querer, a gente só desejar alguma coisa, mas a gente tem que estar organizado para isso. A gente não pode se afundar em dívidas, deixar de fazer alguma coisa essencial para fazer alguma coisa que a gente só queria. A gente tem que conseguir organizar essas prioridades. Então, quando eu entendi que nem tudo que eu quero eu realmente preciso, foi um divisor de águas. Eu consegui separar essas coisas e eu consegui me organizar para realizar também as coisas que eu quero, as coisas que eu não tenho necessidade, mas que eu tenho vontade. Tá tudo bem a gente gastar com o que a gente tem vontade, mas a gente tem que se organizar para esse momento, tá? E vou reforçar também que as coisas que funcionam para mim, talvez não funcionem com vocês, talvez nem tudo seja exatamente igual, e tá tudo bem. Não é pra gente ficar aqui se comparando, mas é pra gente tirar o melhor de cada situação e ver o que se aplica na nossa vida, na nossa realidade. E agora que eu me dei conta que eu não dei zoom e que tá pequenininho pra vocês, assim. A segunda lição é que uma lista de compras e de desejos me ajuda a focar. Eu faço lista de mercado e eu tento seguir apenas a lista. Eu me permito escolher uma coisa diferente que não tá na lista ou uma coisa que tá em promoção e eu não tava pronta, mas eu basicamente sigo a lista. E com a minha lista de desejos funciona assim, eu já compartilhei ela com vocês, eu acho que 2 vezes, 2 listas diferentes, né? E eu coloco ali o que eu quero, eu pesquiso o preço e anoto o preço também, pesquiso qual lugar eu fiz aquela pesquisa, se foi na loja física na minha cidade, se foi em tal site, eu anoto tudo ali e eu deixo aquela lista ali. Ela vai ficando. E de tempos em tempos eu vou analisando e vendo. Às vezes tem coisa que eu olho para a lista e falo, não, nem quero. Se eu ganhasse eu também não ia gostar, não quero mais, mudei de ideia. E tem coisas que eu continuo desejando. Essas coisas que eu continuo desejando, eu vou acabar comprando. E eu me organizo, seja aportando no envelope, seja fazendo um desafio, mas eu me organizo para comprar, tá? A vida também não pode ser, quando possível, a gente só comprar tudo que é extremamente necessário. A gente tem que ter um respiro, tem que se mimar, mas com consciência, tá? E a organização financeira, ela me ajuda muito nessas partes. A próxima coisa que eu queria falar para vocês é que o limite do cartão não é a extensão da nossa renda, tá? No caso, não é a extensão da minha renda. Muitas vezes eu comprei mais do que eu podia e eu pensava que só R$ 50 não vai fazer diferença. E quando eu vi, eu tava com uma fatura de 800, 900, R$ 1.000. E isso aconteceu numa época em que o meu salário era 1.000 e poucos reais, tá? Eu já ganhei salário mínimo, hoje em dia eu ganho um pouco mais. Para mim tá ótimo. Pode ser um salário baixinho para outras pessoas, pode ser um salário alto, né? Depende da situação de cada um. Para mim a realidade tá ótimo. Se ganhasse mais estava tudo bem, mas não é uma coisa que me preocupa muito. Então, com um salário menor eu conseguia me endividar, usar o cartão como se fosse a minha renda ali. E teve um mês, que foi o mês que eu dei basta nessa situação, em que meu salário foi todinho para pagar a fatura. E aí quando eu olhava, era um esmalte, era um lanche, era um caderno, era uma coisa que eu nem precisava e meu salário foi todo ali. E foi bem complicado, foi triste, eu tive de pedir ajuda pro meu marido para ele pagar as contas do mês da casa, porque eu não tinha dinheiro. Meu salário foi inteirinho. E aí eu já tava com o mês
seguinte comprometido, né? Porque eu parcelei em algumas vezes, então aquele mês o meu salário de R$ 1.600, eu devia R$ 1.600 no cartão. E pro mês seguinte eu já devia 1.200. Então, ainda assim, ia me faltar dinheiro para os próximos meses. Foi uma situação bem complicada e foi onde eu dei um basta. Eu falei que eu precisava me organizar e que eu não podia viver desse jeito. Depois disso, além de me organizar, eu mudei de cargo no meu concurso público, então meu salário também foi subindo e com a organização eu fui vendo o salário melhorar muito. Sim, não o salário só em si, mas o que eu fazia com o meu salário, o destino que eu dava para esse valor. Porque não adianta a gente ganhar 5 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil e a gente dever mais do que a gente ganha, tá? A gente tem que conseguir se organizar dentro da nossa realidade. Sendo um salário maior ou sendo um salário menor, a gente precisa se organizar. Próximo ponto que eu queria trazer para vocês é que a reserva financeira me ajuda a não usar o cartão de crédito. Eu tô fazendo uma reserva financeira mensal, porque eu já falei em outros vídeos que meu marido se acidentou, ele estava recebendo um auxílio do governo de um salário mínimo, mas ele precisa pagar o retorno no médico, que é 380. A nova sessão de fisioterapia, que foi mais R$ 840, se eu não me engano. Então, só aí já foi R$ 1.000, fora os outros gastos que ele tem. Às vezes ele toma algum remédio. Então, esse valor ficou muito apertado. Ele não esperava receber só um salário mínimo, a gente não sabia como isso funcionava. Então, eu tenho essa reserva mensal, funciona assim, deixa eu explicar melhor, que eu falei e não expliquei como eu faço. Eu tô separando o meu salário, aportando em categorias, e eu tô reservando um valor de 1.000, 1.200, depende de como isso tá sobrando no final do meu salário, né? Eu aporto esse valor numa reserva mensal. Essa reserva mensal, ela não é minha reserva financeira com 6 meses de custos, ela não é a minha reserva para aposentadoria, ela é uma reserva mensal mesmo. Se acontecer alguma coisa com meu marido, eu preciso ter esse valor para aquele mês, tá? Pode ser alguma coisa com meu marido, ou pode ser alguma coisa com as nossas cachorras, ou alguma coisa comigo. Se eu precisar daquele valor, ele vai ir sem dó, tá bem? Então é uma reserva financeira que eu tô fazendo para não usar o cartão. Se eu precisar usar o cartão, eu vou acabar usando, mas eu tô me policiando para usar o menos possível, tá? Eu sei que o cartão, ele não é um vilão, o problema é o jeito que a gente vive com o cartão, mas eu escolhi não usar mais. Eu não sei vocês, qual é a realidade de vocês, e até gostaria de saber se vocês conseguem fazer um bom uso do cartão ou se vocês preferiram não usar. Eu uso só o débito, me ajuda no caso de perder uma nota, de não saber onde o dinheiro foi, entre aspas, me ajuda a ver onde eu gastei, porque eu abro ali o meu aplicativo do banco e vejo todas as transações que eu fiz, mas o cartão de crédito, a função crédito, eu não tô usando e não pretendo usar. Espero que eu consiga viver sem ela daqui para frente. Por último, mas não menos importante, invista mesmo que pouco. O que eu percebi? O hábito de investir, ainda que seja um valor menor, ele me faz ter mais vontade de investir no outro mês. As coisas agora estão apertadas aqui em casa. Provavelmente no mês que vem eu vou ter que bancar a casa sozinha, porque meu marido ainda não está em condições de trabalhar e o benefício dele acabou. Eu não sei se ele vai conseguir um novo benefício, ainda não sei. Espero que em breve eu já saiba essa resposta. Mas provavelmente no mês que vem eu vou ter que bancar a casa sozinha. Então eu não tô conseguindo aportar por enquanto, mas eu tenho aportes que eu fiz lá em 2022, 2023, e eu amo abrir o aplicativo e ficar olhando aquele dinheirinho render. Num dia é 50 centavos, no outro é R$ 1, no outro é menos um pouquinho, mas isso me deixa muito feliz e eu aconselho vocês a começar a investir mesmo que pouco, porque é uma coisa viciante. E a sensação é muito gostosa de saber que tu tá guardando um dinheirinho para cuidar de ti no futuro. Então, gente, essas são as lições que eu aprendi com a organização financeira. Eu queria compartilhar ela com vocês. Hoje é o meu aniversário. É um dia que eu geralmente amo, mas esse ano tá um pouquinho diferente. O ano passado eu perdi a minha avó na véspera do meu aniversário. Então, esse ano eu tô lidando de um jeito ainda com um sentimento confuso. Eu não consigo estar verdadeiramente feliz.
Eu ainda tô um pouco sentida com toda essa questão, mas a gente tem hoje para viver, para aproveitar, e depois eu conto para vocês como eu decidi celebrar essa data. Tô muito feliz que é meu aniversário e eu tô aqui conseguindo gravar para vocês. Esses meses em que eu fiquei fora do YouTube foram meses onde eu me senti muito sozinha, sem ter vocês para conversar. E o sentimento que eu tenho exatamente hoje é essa incoerência, tá? Eu tô um pouco feliz e eu tô um pouco triste, e eu sei que se eu fizesse terapia ia me ajudar a entender isso melhor, mas é o sentimento que eu tô sentindo hoje que eu tô compartilhando com vocês. Então essas foram as minhas lições e eu quero saber nos comentários quais são as lições que vocês aprenderam com a organização financeira. Se vocês fazem alguma coisa muito diferente, o que vocês têm para acrescentar aqui para nossa comunidade. Gente, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!